A todos, às 14h01 do dia 26 de março do ano 2020, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há, senhor presidente. Obrigado, doutora Simone. Comunicações, indicações e propostas. Eu reforço aqui o que já disse em outras oportunidades, em outras sessões, aproveitando o espaço, estamos ao vivo no YouTube. A fala da ministra Rosa Weber no sentido de anunciar a manutenção do calendário eleitoral, de que a Justiça Eleitoral trabalha no sentido de que realizaremos a eleição municipal no dia 4 de outubro e de que todos os prazos estão mantidos. E nesse sentido, em que pese as restrições aí da nossa força de trabalho, temos informações na página do tre-rn.jus.br informando os canais de comunicação que o eleitor, os advogados, os que pretendem ser candidatos, partidos políticos possam procurar as zonas eleitorais. Na nossa página tem o telefone e o e-mail disponível para que possa o interessado na prestação do serviço da Justiça Eleitoral possa aí buscar esse serviço. Na internet, de forma online, pode ele já diretamente buscar a sua certidão de quitação eleitoral, certidão de crimes eleitorais, certidão negativa de alistamento eleitoral, informações partidárias, título e local de votação, consulta por título, título e local de votação, consulta por nome, assim como as informações partidárias, o atendimento a advogados, candidatos e partidos no âmbito da Secretaria do Tribunal, que está respeitado o horário das 13 às 19 horas, de segunda a quinta-feira, e das 8 às 14 horas na sexta-feira. E em casos para atendimento, em casos de demandas urgentes, tendo aí o e-mail gapsj@tre-rn.jus.br disponível para que possa ser buscado aí a prestação de serviço, assim como os telefones que estão disponíveis aí na página, que é o 3654-5403, 3654-5404 e o 3654-5405. Tem ainda disponível aos fornecedores, empresas contratadas e demais pessoas que necessitem obter informações administrativas o acesso via canais por meio do telefone, que é o 3654-5297, e do e-mail gapsaof@tre-rn.jus.br. Então, estão aí à disposição dos interessados todas as informações para a prestação do serviço da Justiça Eleitoral. Eu informo ainda à Corte que, no dia de hoje, temos observado dificuldade no acesso ao PJE, talento, e isso não traz nenhuma preocupação, porque o voto oral ele é registrado aí pela equipe de apoio ao Pleno. Então, sem nenhuma dificuldade, poderemos dar continuidade à sessão. E ainda, eu peço permissão à Corte, no dia de hoje temos aí um natalício triplo na residência do jurista, do juiz eleitoral, doutor Fernando Jales, e que eu peço permissão para propor aqui uma moção de congratulações, Maria Fernanda, Maria Antônia e Sofia, meus parabéns aí
doutor Fernando Jales. Todos de acordo? Aprovado a unanimidade. Aprovado a unanimidade. Eu passo a palavra para comunicações, indicações e propostas ao desembargador Cornélio Alves. Qual a proposição, desembargador? Também um voto aí. Pelo aniversário da sua genitora, não é hoje? Sim, da minha mãe, hoje também. Então, da mesma forma que foi proposta para o doutor Fernando, eu faço a proposição para a genitora de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Cornélio. Todos aprovam? Estou perguntando já. De acordo. De acordo. É só essa proposição. Obrigado. Aniversário da sua genitora hoje. Obrigado, amigo. Eu passo a palavra para comunicações, indicações e propostas ao juiz eleitoral, doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, demais integrantes da Corte, doutora Carolina Maciel, representando o Ministério Público Eleitoral, não tenho nenhuma comunicação ou proposição, a não sei reiterar aí os votos de congratulações a todos os aniversariantes do dia. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Wagner. Doutor José Dantas de Paiva, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, só me acostar ao que já fora dito em relação aos aniversários, o aniversário das filhas do doutor Fernando Jales e também a sua genitora, né? E, como eu costumo dizer, que eles tenham muitos anos de vida, de forma saudável, com saúde, paz e fé. Obrigado, doutor José Dantas. E a comemoração ela está postergada, né? Estamos todos aqui isolados aí em razão da quarentena por conta da Covid-19. Doutor Ricardo Tinoco, comunicações, indicações e propostas. Sem comunicações, senhor presidente, mas também fazendo coro com os demais membros da Corte para externar os meus parabéns à genitora de Vossa Excelência. É uma data bastante festiva, quando nós temos nossos pais, nossa mãe fazendo aniversário. Então, receba meu abraço e, por igual, parabenizar o colega Fernando pelo natalício de suas 3 filhas, né? São quase 3 Marias, né? A última, salvo engano, é Sofia. Sofia significa sabedoria. Olha que coisa bonita, né? Então, um grande abraço para você, Fernando. Seja muito feliz com suas filhas e desejo, portanto, parabéns a toda a família por essa data. Era isso, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Adriana Magalhães, comunicações, indicações e propostas. Sem comunicações e sem proposições, senhor presidente, apenas já me acostar aos votos de felicitações, tanto à genitora de Vossa Excelência, quanto às efusivas trigêmeas, para que sejam felizes e que, apesar de todas as restrições, o dia de hoje seja devidamente celebrado. Obrigado, doutora Adriana. Doutor Fernando Jales, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, desejar primeiramente boa tarde a todos e agradecer a moção de congratulações pelo aniversário aí das minhas filhas trigêmeas, que quando soubemos a notícia lá no ano 2019 foi uma surpresa enorme até pela incomum, né, muito incomum trigêmeas, mas que hoje é uma bênção nas nossas vidas. Muito obrigado a todos pelos votos e também me acostar ao voto proposto pelo desembargador Cornélio pelo aniversário da sua genitora, senhor presidente. Desejar a ela e a família como todo, também com muitas felicidades. Senhor presidente, Vossa Excelência fez menção ao comunicado da ministra Rosa Weber, de que o calendário eleitoral está mantido e que teremos provavelmente, a realização das eleições. E eu aproveito para, em endosso ao comunicado que Vossa Excelência fez a respeito do atendimento, parabenizar a iniciativa da diretora-geral, doutora Simone, que eu vinha recebendo muitas perguntas, muitas indagações da advocacia eleitoralista
acerca do atendimento nas zonas eleitorais e terminei por... a doutora Simone designou o servidor João Milton, que é do Comitê de Priorização, né, doutora Simone, de primeiro grau, para fazer essa interface entre os advogados, as partes e eventuais zonas em que, por qualquer motivo, se tivesse dificuldade de acesso ou de comunicação. E tenho recebido feedbacks muito positivos a respeito da disponibilidade e da resolutividade do servidor João Milton. E aí eu proponho, senhor presidente, até uma moção também de congratulações a ele pela essa disponibilidade e por estar aí nesse momento de dificuldade de acesso, e, enfim, de locomoção, ele fazer essa interface com o público em geral, aumentando a gama de serviços da Corte Eleitoral nesse momento de crise. É só, senhor presidente. Extremamente pertinente, doutor Fernando Jales. Eu, inclusive, havia aqui feito algumas anotações e terminei esquecendo de falar do Comitê de Priorização do Primeiro Grau, que nesse intervalo entre a tomada de decisão de determinar que o trabalho remoto fosse uma prioridade no nosso tribunal, o setor de tecnologia da informação ele demandou tempo para instalar, disponibilizar as ferramentas para que fosse possível trabalhar dessa maneira. E nesse intervalo, o servidor João Milton, de fato, ele se colocou à disposição quando a nossa diretora-geral, a doutora Simone, entrou em contato com o doutor Bruno Montenegro, que é o juiz presidente lá do Comitê de Priorização, e, de fato, resolveu. Chegou até mim também essa satisfação dos advogados, mas eu recebi uma ligação do presidente da OAB, doutor Aldo Medeiros, inclusive elogiando as medidas que havíamos tomado e tão pronto o atendimento aos reclamos da advocacia. Então, assim, extremamente pertinente a moção de congratulações, o agradecimento que é submetido à Corte aqui, que eu anuncio desde já que, se Vossa Excelência permitir, eu peço permissão para subscrever essa sua proposição. Sem dúvida, senhor presidente, sem dúvida. Eu submeto à Corte, todos de acordo? De acordo. Aprovado, Simone, os expedientes aí para que sejam encaminhados. E a palavra, a doutora Carolina Maciel. Comunicações, indicações e propostas, doutora Carolina. Senhor presidente, demais membros da Corte, o Ministério Público Eleitoral se associa às moções de congratulações feitas às filhas do Dr. Fernando Jales e a genitora de Vossa Excelência, desejando toda saúde, paz, felicidade e alegrias. Obrigado, doutora Carolina Maciel. Doutor Fernando Jales pediu aí a palavra. Senhor presidente, na verdade, a proposição foi de que a moção ou o agradecimento fosse endereçado ao servidor João Milton, mas eu queria estender também ao doutor Bruno Montenegro, né, que é o juiz responsável pelo Comitê de Priorização de Primeiro Grau. Também, a moção também seja extensiva ao doutor Bruno. Todos de acordo? De acordo, senhor. Aprovado. Então, esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos. E na pauta, nós temos o primeiro embargo de declaração e embargo de declaração na prestação de contas número 601, 564, dígito 71, no ano 2018. O relator é o desembargador Cornélio Alves, embargante Francisco Gomes de Paiva e o advogado Emanuel de Holanda Grilo. Está em mesa, desembargador Cornélio? É mesa, sim. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de embargos, nos embargos de declaração oposto por Francisco Gomes de Paiva, em face de acordo desta Corte, que, rejeitando os primeiros declaratórios por ser Fernando Gomes, manteve a desaprovação de suas contas de campanha referentes às eleições de 2018. As emendas dos mencionados acordos, respectivamente, foram consignadas nos seguintes termos.
As emendas estão transcritas, primeiro proferido nos embargos de declaração e, na sequência, no emenda do processo de prestação de contas. E, na sequência, digo o seguinte: neste novo declaratório, o embargante alega que, analisando os autos do processo de registro de candidatura 0600-552, verificou que, quando teve seu registro deferido, já havia renunciado à candidatura, a qual foi posteriormente homologada. Por fim, questiona se, comprovada esta informação, seria exigível a abertura de conta bancária e, em caso de resposta negativa, requer o conhecimento e provimento dos embargos com efeito infringente e aprovar as contas fechadas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Desembargador Cornélio, o som está um pouco ruim aí, Vossa Excelência. Como vota Vossa Excelência? Voto. Preenchido o requisito de admissibilidade, conheço do presente recurso. Melhorou? Melhorou. Pois não. Inicialmente, destacar que, durante a instrução processual, apesar de ter sido oportunizado ao embargante se manifestar sobre a existência de contas bancárias, pois que devidamente intimado quanto à sua irregularidade, permaneceu silente. Assim, ante a ausência de abertura de conta bancária, foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, sendo assim asseverado no voto condutor. Abre aspas. O fato do candidato ter informado que não recebeu recurso e ou realizou despesas não tem um condão de afastar a irregularidade detectada pela unidade técnica, pois a ausência de contas bancárias e, consequentemente, dos estados bancários impossibilita a Justiça Eleitoral a aferição da movimentação financeira da campanha. Não consta nos autos informação que o candidato esteja inserido nas exceções previstas no parágrafo 4º, artigo 10, Resolução TSE 23.533/17, quais sejam: em circunstância onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário, ou cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 dias a contar da emissão das CNPJs, né? Desde que não haja indício de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais. Há de ser destacado que a primeira menção que o candidato fez ao assunto, referente à conta bancária, somente ocorreu após o acordo de desaprovação contábil, quando apresentados os primeiros embargos de declaração ID 966571. Nesta oportunidade, afirmou exatamente o contrário do que agora está alegando. Eis que, naqueles primeiros declaratórios, disse que havia comprovado a abertura de conta bancária, inclusive indagado se haveria erro material no acordo que desaprovou suas contas sob o fundamento de não abertura de conta bancária. Destes segundos embargos, porém, indaga se havia necessidade de abrir conta bancária, já que renunciou ao seu registro de candidatura com prazo inferior a 10 dias da concessão do CNPJ, nos termos do artigo 10. Na espécie, verifica-se que o nítido propósito de rediscutir os segundos embargos de declaração, o método de aprovação contábil, retornando à discussão pertinente à regularidade em face do qual os embargos foi devidamente intimado para se manifestar e que envolve documentos dos quais já dispunha desde quando instalado o presente feito. Este regional, inclusive, já se manifestou, contém possibilidade de ajuntar documentos somente após o julgamento da prestação de contas em sede declaratória. E aí eu cito um julgado do Dr. Carlos Wagner, né? E na sequência eu digo o seguinte: ora, como você disse, os declaratórios são admissíveis somente nas hipóteses previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, sendo que tais máculas não se verificaram no caso em apreço. A hipótese observa tão somente o mero inconformismo da parte com a decisão embargada, havendo o nítido objetivo de revalorizar o material probatório e rediscutir a causa. Providências inadmissíveis por esta via, nos termos do entendimento já sedimentado aqui no Tribunal Regional Eleitoral, conforme eu cito dois julgados abaixo, logo nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral. No caso, não existe a disparidade, contradição, omissão ou erro material a ser suprida pela via declaratória. Quanto ao exposto, conheço o registro de desembarque de declaração. É como voto. Obrigado, desembargador Cornélio. Doutor Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente,
O eminente relator rejeitou os embargos e esses se tratam dos segundos embargos que foram postos e me parece, eu não examinei os fundamentos que rejeitaram os primeiros embargos declaratórios, mas me parece que foram os mesmos fundamentos. Nesse sentido, eu entendo que se trata de, e me corrija o relator, o eminente relator, se eu estiver equivocado, o segundo embargo declaratório, a meu sentir, ele representa uma oposição de caráter meramente protelatório e, além de acompanhar o eminente relator em rejeitar os embargos, o voto no sentido de aplicar a multa de 2% por considerá-los protelatórios, manifestamente protelatórios, porque foram rejeitados sob os mesmos fundamentos que construíram os primeiros embargos declaratórios, e o parágrafo 2º do 1026 prevê a possibilidade de aplicação da multa, no caso de 2% sobre o valor atribuído à causa. Me parece que, nessa hipótese específica, seria o valor da prestação de contas. Então, é como voto nesse sentido, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Não aplica multa, porque aqui ele trouxe um fato novo, quer dizer, nos embargos, né, que seria a renúncia da candidatura, que no outro embargo não tinha falado. Então, eu acho que já vai aplicar a multa, deixar só por rejeição mesmo. Juiz eleitoral, doutor José Dantas de Paiva, como vota Vossa Excelência? Eu voto com o relator, senhor presidente, inclusive pela rejeição, segundo ele, desse fato novo que surgiu no segundo embargo, para manter, acompanhá-lo na íntegra. Doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu não estou certo se o fato novo que o desembargador Cornélio faz referência altera a fundamentação que foi utilizada quando do julgamento dos primeiros embargos e nem tampouco agora. Daí eu não sei se, ainda que eu reconheça e concorde que o fato é novo, eu não sei se ele interfere no reconhecimento da natureza procrastinatória que foi muito bem apontada aí pelo Dr. Carlos Wagner. O sentido procrastinatório me parece que fica claro se ele reitera o mesmo intuito revisional que já havia manifestado anteriormente e que já foi rechaçado pela Corte. Portanto, nesse particular, pedindo vênia ao desembargador Cornélio e ao colega Zé Dantas, eu vou acompanhar o relator no tocante à rejeição dos embargos, mas vou também aderir à proposição do Dr. Carlos Wagner com relação à fixação da multa, porque me parece que esse fato novo não retira o sentido de procrastinação evidenciado nessa segunda interposição. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Doutora Adriana Magalhães, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou acompanhar integralmente o relator em seu voto e deixarei, nesse caso, de aplicar a multa pela oposição de embargos pretensamente protelatórios, tendo em vista esta ressalva que o próprio relator fez de que se trataria de um argumento novo e que não chegou a ser analisado em outra oportunidade. Então, sendo assim, eu acompanho o relator integralmente em seu voto. Juiz eleitoral, doutor Fernando Jales. Senhor presidente, eu também acompanho integralmente o relator, face a essa justificativa apresentada por Sua Excelência, no sentido de que se tratou de um argumento novo. Então, acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Perfeito. Embargos rejeitados à unanimidade nos termos propostos pelo relator, vencidos os juízes eleitorais Carlos Wagner e Ricardo Tinoco quanto à aplicação da multa por considerar protelatório os aclaratórios. Na sequência, o processo autuado como petição é o de número 600.117, dígito 14, ano 2019, relatoria também do desembargador Cornélio Alves, o peticionante Jonas Pessoa da Costa e o advogado Alexandre Lins Fernandes. Está em mesa, desembargador Cornélio? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de petição apresentada por Jonas Pessoa da Costa, objetivando a regularização de suas contas referentes às eleições de 2010,
as quais foram julgadas como não prestadas por este regional nos autos da PC 2560/2011. De parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela regularização das contas apresentadas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pelo deferimento do pedido. É o relatório. Desculpa, sem som aqui. Em discussão, o relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência? Posso. Versa a hipótese dos autos a seguir regulação de contas de campanha de candidato pertinente às eleições de 2010, cujo regulamento se encontra prescrito pela resolução TSE 23.217/2010, que especificamente, quanto à omissão contábil, prevê o seguinte: artigo 26, as contas de candidatos, inclusive a vice e suplentes, de comitês financeiros de partido político, deverão ser prestadas ao Tribunal Regional Eleitoral competente até o dia 2 de novembro de 2010. Parágrafo 5º. A não apresentação de contas impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral no curso do mandato ao qual o interessado concorreu. E, na sequência, eu transcrevo o parágrafo único, o artigo 41 da mesma resolução, e digo o seguinte: no caso, o peticionante entregou o arquivo eletrônico com os dados de sua prestação de contas para fins de recepção no sistema SPC Web, conforme determina o artigo 33 da Resolução 23.217/2010, sendo gerado o respectivo recibo de entrega ID 2021-221. Conforme destacado por Elmana Viana Lucena, eu faço uma menção em uma doutrina dela, está destacado no voto, e na hipótese em exame, a seção de análise de contas eleitorais e partidárias, em seu parecer conclusivo, mencionou que não foram apresentados extratos bancários em nome do candidato, em inobservância ao artigo 29, inciso 11 da Resolução 23.217 de 2010. Destacou, porém, que, abre aspas, a sua ausência não é capaz de macular as contas, visto que, ao que parece, não foram abertas contas bancárias para a candidatura em tela, fecha aspas. Assim, a SACEP ressaltou que não foi decretado o recebimento de cotas do fundo partidário para o requerente na disputa eleitoral de 2010, nem recurso de origem não identificada ou de fonte vedada, opinando, ao final, pelo deferimento do pedido de regularização para fim de disposto no artigo 39, parágrafo único da Resolução 23.217/2010. Na espécie, condições já ressaltadas em linhas anteriores, não se está analisando a eventual aprovação com ressalvas de aprovação contábil. O objetivo perseguido é tão somente de regularizar as contas até então não apresentadas, verificando as condições exigidas pela norma de regência. Neste contexto, a falha acima apontada não obsta ao reconhecimento da regularização contábil, na esteira que já foi decidido por várias regionais. Vejamos, eu cito aí alguns julgados. Assim, apostado aos autos de documentos necessários a aferir irregularidades se não são apresentadas, não se verificado o recebimento de códigos de fundo partidário nem recurso de origem não identificada ou de fonte vedada, e diante dos arestos acima transcritos, há de ser deferida a regularização pleiteada. Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, defiro o pedido de regularização de contas de Jonas Pessoa da Costa, alusivo à candidatura a deputado federal nas eleições de 2010. É como voto. Doutor Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? Relator, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Pela regularização das contas, senhor presidente, da situação, com o relator. Doutor Ricardo Tinoco. Relator, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães. Com o relator, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Também com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o processo embargo de declaração na prestação de contas número 601.098 de 77, o ano 2018. O relator é o juiz eleitoral doutor José Dantas de Paiva, embargantes, Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro, e Rafael Poete da Mota. O advogado é o doutor Tiago Cortez. Está em mesa, doutor José Dantas? Doutor José Dantas está sem som.
Processo está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro, do PSB. Ingressar no mundo do trabalho. Não podemos ficar parados agora. Então, uma possibilidade, dizia esta bióloga, seria abrir um novo fronte. Tem algum som aberto, senhor presidente. Tem algum som aberto aí. Virgínia. Virgínia está com o som aberto aí. Então, vamos... Pode prosseguir, doutor Zé. Vamos lá. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, em face de decisão desta Corte, proferida na sessão do dia 19 de dezembro do ano passado, 2019, por meio da qual restou desaprovada a sua prestação de contas referente e pertinente às eleições gerais de 2018. E aqui eu transcrevo, senhor presidente, está disponível para todos os membros do TRE, a emenda do acordo. E prosseguindo com os argumentos do embargante, ele diz que há existência de violação ao artigo 272, parágrafos 2º, 4º e 5º do novo Código de Processo Civil, porquanto a pauta de julgamento foi publicada de forma equivocada, com erro no nome do advogado constituído nos autos e sem referência ao número de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Assevera que o aludido erro levou os mecanismos de buscas a não registrarem o julgamento, resultando assim em prejuízo para a atuação do advogado, que não pôde distribuir memoriais nos gabinetes dos juízes, nem tampouco realizar a sua sustentação oral em plenário. Suscita ainda o embargante a ocorrência de outra nulidade processual, em face da ausência de intimação pessoal dos responsáveis partidários para fins de constituição de advogados nos autos, alegando que o feito não poderia prosseguir sem a regularização dessa representação processual e a oportunidade de manifestação do presidente e tesoureiro acerca do parecer preliminar do órgão técnico do TRE. Com base nessas razões, pugnou pelo acolhimento das matérias de ordem pública suscitadas nos embargos para declarar a nulidade do acordo embargado, intimando-se os responsáveis partidários para se manifestarem sobre o parecer preliminar, ou, reconhecendo apenas o vício de intimação da pauta de julgamento, declarar a nulidade do acordo embargado com a realização de nova publicação da pauta e novo julgamento do feito. Em face da alegação de matéria de ordem pública e da existência de pedido de nulidade da decisão embargada, os autos foram remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial dos embargos, a fim de se reconhecer a nulidade de intimação da pauta relativa ao julgamento da prestação de contas em referência, anulando o respectivo acórdão com posterior inclusão e publicação do processo em nova pauta de julgamento. É o que consta no ID, já transcrito neste relatório. Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento, senhor presidente, e é o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente e demais membros desta Corte, o embargante pretende, mediante a alegação de erro no processamento do feito, ver reconhecida a nulidade do julgamento desta Corte em face da configuração de cerceamento de defesa. De início, cumpre consignar que esta Corte já se manifestou pela possibilidade de alegação em sede de embargos de declaração de matéria de ordem pública, especialmente no que diz respeito ao cerceamento de defesa, sobre a qual o juiz deva se pronunciar de ofício. E, nesse sentido aqui, eu trago a colação, também decisão desse tribunal, da lavra do
que tem como relator, teve como relator o então juiz Vladimir Soares Capistrano. Passando a análise da alegação de nulidade processual por ausência de intimação pessoal dos responsáveis partidários, tanto do presidente quanto do tesoureiro da agremiação partidária, para fins de constituição de advogado nos autos, entendo que não assiste razão aos embargantes. Com efeito, embora a Resolução 23.553 de 2017 do TSE venha prever, em seu artigo 101, parágrafo 4º, a notificação do presidente e tesoureiro para que também constituam defensores dos autos do processo, o artigo 77, parágrafo 5º, desta mesma legislação, dispõe que os dirigentes partidários somente poderão ser responsabilizados pessoalmente em processos específicos a serem instaurados em fóruns competentes. Assim, a interrupção da marcha processual com o fim único de proceder à intimação dos dirigentes partidários para a constituição de advogados, sem haver nos autos qualquer imputação dolosa ou pessoal dos referidos representantes, afigura-se contraproducente e sem maior utilidade processual e de esclarecimentos, especialmente porque nos autos da prestação de contas partidárias, os aludidos dirigentes figuram na condição de requerentes, simplesmente assim, não lhes advindo qualquer prejuízo ou penalidade em caso de não atendimento ao chamado da Justiça Eleitoral para a constituição de patrono nos autos. Nesse exato sentido, também colaciono o julgado deste Tribunal Regional Eleitoral, da relatoria da juíza Adriana Magalhães, na qual a ausência de procuração ortogada em nome do presidente e do tesoureiro do partido não trouxe qualquer nenhuma mácula à apreciação da prestação de contas da agremiação partidária, e aqui também o transcrevo, está disponível no voto, essa decisão. Ademais, na hipótese dos autos, a ausência de constituição de advogado pelo presidente e tesoureiro do partido não foi levada em consideração na apreciação da prestação de contas, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo ao órgão partidário embargante ou a seus representantes legais, pelo fato de não terem sido intimados a constituir advogados nos presentes autos que se julgou e que se ora aprecia os embargos. Portanto, não vislumbrando qualquer óbice ao julgamento da prestação de contas pelo simples fato da ausência de constituição de advogado pelos dirigentes partidários, não reconheço qualquer nulidade processual quanto a esse ponto, senhor presidente. Contudo, no que diz respeito à alegação de nulidade da intimação da pauta de julgamento, penso que assiste razão ao embargante. Tal como asseverado pelo órgão partidário embargante, verifica-se que a pauta publicada, a pauta 88/19, publicada no Diário da Justiça eletrônico, no dia 16 de dezembro de 2019, informando a designação do julgamento do feito para a sessão do dia 19 do 12 do ano passado, 2019, que, por sinal, foi a última sessão do ano, foi publicada no que diz respeito especificamente ao processo de prestação de contas, cuja identificação é a mesma que agora se aprecia, com o equívoco no nome do advogado, que deveria ter sido publicada como sendo Tiago Cortez Meira de Medeiros e não Tiago Cortez Meira de Araújo, inclusive sem o número da sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Foram esses dois equívocos e que fundamentam os embargos que agora se analisam. Assevera o partido embargante que o aludido erro levou os mecanismos de buscas a não registrarem o julgamento
resultando em prejuízo para a atuação do advogado, que não pôde distribuir, segundo ele, memoriais aos juízes em seus gabinetes, nem tampouco realizar a sua sustentação oral em plenário. Argumentou ainda que não há nos autos nenhum registro acerca da publicação e intimação da referida pauta, uma vez que nos autos do processo eletrônico, após o parecer ministerial, já consta o acordo proferido pela Corte, o que teria dificultado ainda mais o conhecimento quanto à designação de data para apreciação do pleito em plenário. Com efeito, o artigo 272 do CPC atual disciplinou a realização das intimações por meio de publicação no órgão oficial, estabelecendo em seu parágrafo 2º, abre aspas, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados. Por sua vez, o parágrafo 4º também dispõe: a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Por outro lado, não há dúvida quanto à natureza de intimação do ato de publicação da pauta de julgamentos no Diário Oficial, Diário da Justiça Eletrônico, e da sua importância para a garantia do devido processo legal e da ampla defesa, tendo o TSE já decidido que a falta de publicação da pauta de julgamento acarreta, sim, sua nulidade. E aqui também eu transcrevo julgamento nesse sentido, oriundo do TSE, tendo como relatora a ministra Nancy Andrighi, e que foi publicado no Diário da Justiça, no dia 20 de março de 2013. Cumpre consignar também que esta Corte, apreciando processo recente de embargos de declaração, também em processo de prestação de contas, cujo número também nós fazemos a transcrição e está neste voto, da relatoria do juiz Carlos Wagner Dias Ferreira, declarou a nulidade da intimação de órgão partidário, porquanto realizado sem constar da publicação no Diário da Justiça Eletrônico o número da OAB do advogado constituído nos autos. E aqui também eu transcrevo no voto, senhor presidente, e demais magistrados, este acordo. Nessa ordem de ideias, na hipótese dos autos, não há dúvida que a omissão do número da OAB e o erro no nome do advogado resultaram em efetivo prejuízo para a parte, que não pôde exercer o seu direito de realização de sustentação oral em plenário, caracterizando evidente cerceamento de defesa, no nosso entender, devendo ser reconhecida a nulidade da publicação da pauta e da decisão proferida por esta Corte. Resiste-se ainda em reforço à tese sustentada pelo embargante quanto à falta de conhecimento, quanto à designação de data para o julgamento do processo, que não houve a certificação, a certidão nos autos acerca da publicação e inclusão do feito em pauta, tal como prevê o artigo 114 do regimento interno deste tribunal, que diz o seguinte, artigo 114, a publicação da pauta de julgamento antecederá 48 horas, pelo menos, a sessão em que os processos passam a ser julgados, e será certificado nos autos. Assim, evidenciado o erro e o equívoco na publicação da pauta de julgamentos que resultou em prejuízo da atuação do advogado, deve ser declarada a nulidade do acórdão embargado por infringência ao disposto no artigo 272, parágrafos 2º e 4º do CPC, com a inclusão do feito em nova pauta de julgamento, desta vez com a observância dos referidos dispositivos legais na realização da sua intimação. Assim sendo, em consonância com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral,
voto pelo conhecimento e provimento parcial dos embargos de declaração interposto pelo Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, para declarar a nulidade da intimação da pauta de julgamento e do acordo proferido por esta Corte, determinando-se a inclusão do feito em nova pauta de julgamento, com observância ao artigo 272, a qual já me referi anteriormente, do CPC, e das demais normas aplicáveis, por ocasião do prosseguimento do feito, senhor presidente. E é como voto. Doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Presidente, a questão é por demais interessante, porque envolve duas arguições de nulidade, acerca das quais é preciso que se faça uma interpretação sistemática do regime do Código de Processo Civil a esses casos de ausência de publicidade ou de publicação do nome do advogado e do número de sua OAB, a fim de assegurar ao mesmo a possibilidade de participar efetivamente da sessão de julgamento, inclusive exercendo o ato privativo seu, e que está inserido no jus postulandi, que é a sustentação oral, bem como a própria distribuição de memoriais, como o doutor Zé Dantas bem colocou. Com referência à primeira arguição, que diz respeito não a isso, mas sim à ausência de intimação dos representantes partidários para a finalidade específica de constituírem patronos no processo de prestação de contas, eu comungo inteiramente do entendimento já externado pelo relator. Eu creio que seria um excesso exigir esse tipo de formalidade quando se sabe que os representantes partidários não têm deduzida nos autos da prestação de contas em específico uma pretensão que os alcançasse individualmente. Ou seja, o objeto do processo não diz respeito às pessoas físicas desses representantes. Então, não há o que se cogitar com relação a essa nulidade que foi objeto de arguição. Agora, no respeitante a outra, e já para ser mais objetivo, eu vou acompanhar o relator também, mas divergindo apenas de um dos fundamentos, até para me manter fiel à fundamentação que utilizei no julgamento que ele próprio faz referência, recentemente proferido pelo tribunal, em situação análoga a essa. E lá, na ocasião, eu me manifestei no sentido de compreender a exigência do artigo 272 do CPC no âmbito de uma interpretação, como eu disse no início do meu voto agora, sistemática, que também deve levar em conta o princípio da instrumentalidade das formas. Ora, se o CPC foi capaz de manter um sistema de nulidades processuais que preserva a validade do ato, se a finalidade foi alcançada, sem gerar prejuízo, como é que eu posso ser tão rigoroso com relação à exigência do número da OAB? E no caso específico, porque nós estamos decidindo um caso concreto, ninguém aqui está falando em tese, eu penso que se fosse só esse o fundamento, nós não deveríamos acolher a pretensão do recorrente. Porque eu creio que seria necessário ele mostrar, no caso concreto, onde residiu o prejuízo. Ora, se não há, por exemplo, como eu me recordo bem de um fundamento utilizado pelo Dr. Fernando Jales, na ocasião, se não existe, por exemplo, hipótese de homônimo, em outras palavras, se não existe a possibilidade de haver a confusão de identidades em relação aos advogados, qual seria o prejuízo ter ocorrido a publicação com a omissão do nome da OAB? Será que todo o trabalho, todo o labor realizado pela Justiça cai por terra simplesmente porque o número não foi identificado? Se o patrono, se o causídico pode ser identificado pelo seu nome? Então, no tocante à omissão alusiva ao nome da OAB, eu creio que o CPC precisa ter essa disposição do artigo 272 interpretada com o princípio maior da instrumentalidade. Ou seja, imaginemos que não fosse o erro no nome do advogado, fosse exclusivamente a omissão quanto ao número da ordem. Mas se soubesse que o advogado era exatamente aquele, ainda assim a Corte iria nulificar o ato decisório
em nome de um excesso de formalismo, quando de há muito nós sabemos que a legalidade das formas foi substituída pelo princípio da instrumentalidade. Então, com relação a esse fundamento, eu peço vênia ao relator, porque ainda não me convenceu que ele deve ser levado às últimas consequências para que a Corte sempre venha reconhecer esse tipo de eiva, ou de alegada eiva, para se nulificar o ato decisório. Agora, no que diz respeito a outro fundamento, ele me parece patente, porque houve incorreção no nome do advogado. Salvo engano, um dos seus sobrenomes foi trocado, houve a inserção de um sobrenome que ele não tem. E certamente o sistema que faz a identificação das publicações pode, de fato, ter levado a esse prejuízo. E é evidente que aí há outros princípios a serem tutelados, como o próprio exercício da ampla defesa, como consectário natural do devido processo legal. Então, nessa perspectiva, eu vou acolher integralmente o voto do relator, fazendo uma pequena ressalva com relação ao fundamento que diz respeito ao número da ordem, para ser coerente, e uma das obrigações que qualquer juiz tem que ter é com a coerência e a coesão das suas decisões. Eu assim me postei no caso anterior, por isso que estou insistindo nesse aspecto. Apenas no que diz respeito a esse fundamento, eu vou me manter ainda fiel ao meu entendimento anterior de que a parte que argue deve provar concretamente aonde reside o prejuízo. Se ele provasse o prejuízo só pela ausência do número da ordem, eu concordaria e me acostaria integralmente, inclusive, às razões da decisão do voto proferido pelo relator. Mas se ele não prova, eu penso que essa exigência não pode ser levada, como disse já, às últimas consequências. Então, senhor presidente, já abreviando, voto acompanhando o relator com a ressalva apenas no sentido do segundo fundamento alusivo à omissão quanto ao número da OAB. É como voto. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Adriana Magalhães, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu vou acompanhar integralmente o relator em seu voto, subscrevendo, inclusive, ambas as fundamentações que foram utilizadas por ele, porque me parece que, no caso concreto, é evidente, não há necessidade de que se faça qualquer digressão acerca da existência de prejuízo. O prejuízo é claro, o advogado habilitado nos autos não pôde exercer em sua plenitude o seu mistério, e talvez porque a maioria dos julgadores daqui não tenha a vivência da advocacia, desconheçam que os instrumentos de busca de publicações que nós utilizamos, primordialmente, utilizam o número da nossa inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, para que possa, então, destacar todas as publicações que nos são direcionadas, e não, preferencialmente, o nosso nome, exatamente porque existe a possibilidade de haver coincidências. Então, com essas razões, e acrescendo, inclusive, esse esclarecimento quanto à necessidade de inclusão do número de inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil, eu acompanho integralmente o voto muito bem lançado do relator. É como voto. Doutor Ricardo, pediu a palavra. Me permite só, eu não vou me alongar, até porque já votei. Só para fazer uma pontuação rápida, em função do voto proferido por doutora Adriana, e de minha parte não há o desconhecimento quanto ao uso desse sistema que prioriza o número da OAB. Eu insisto nesse entendimento, doutora Adriana, porque parece que o sistema processual, né, tampouco o sistema de justiça, pode se render a uma escolha unilateral de uma corporação que prefere, por exemplo, usar exclusivamente um critério em detrimento de outro. Acho que deve, na minha visão, os advogados, enquanto atores que concorrem na atuação do sistema de justiça, é que devem se amoldar a um sistema de busca que seja mais completo, porque nós lidamos com outros valores, como o tempo, a duração razoável do processo, e ficar, por exemplo, anulando decisões, simplesmente porque eventualmente há uma omissão de um número, embora eu respeite, estou apenas fazendo uma ponderação, porque para não parecer que haja de minha parte desconhecimento quanto à existência desses sistemas de procura. É que eu estou assim convencido de que é preciso que os atores do processo é que se rendam às necessidades que o sistema de justiça impõe. Apenas isso, só fazendo essa breve explicação, mas elogiando, inclusive, o voto
que foi ora lançado, embora divergindo do meu entendimento, e reiterando o elogio que fiz ao relator quanto às razões que ele lançou. Era só, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Fernando Jales, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu também acompanho o relator e vou fazer só algumas considerações aqui rápidas. O primeiro fundamento dos embargos, e eu estou fazendo esclarecimento até para distinguir de outras situações em que eu votei diferente, o embargante solicitou a nulidade do acórdão em virtude de não ter sido intimado pessoalmente para a constituição de advogado. E aí eu comungo com o entendimento tanto do relator como com o doutor Ricardo, no sentido de que eles são secundários aqui e os efeitos da decisão não se aplicam, né, diretamente a eles, a não ser em casos especificíssimos. E eu faço essa distinção porque eu já tive a oportunidade de votar aqui na Corte em casos em que os recorrentes tinham sido intimados para sanar vícios de instrumentos procuratórios, ou tinham apresentado, por exemplo, recurso sem instrumento procuratório, e naquelas ocasiões a intimação para sanar a irregularidade tinha sido feita apenas na pessoa do advogado subscritor do recurso. E naqueles casos eu entendi que a própria parte deveria ser intimada pessoalmente, até porque, na maioria das vezes, ou em algumas vezes, ela sequer poderia ter conhecimento dessa intimação dirigida ao seu advogado, que estava postulando sem procuração, no sentido de necessidade de regularização. Então, eu faço só essa pequena distinção. E quanto ao fundamento da nulidade, eu acompanho integralmente o relator por ambos os fundamentos, tanto o erro no sobrenome do advogado, quanto em relação à necessidade de que a publicação da pauta conste o número de inscrição na ordem do advogado. E eu faço isso porque o próprio dispositivo que trata da matéria, que é o artigo 272, o parágrafo 2º, ele começa assim, o parágrafo 2º ele diz: sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação conste os nomes das partes e seus advogados com o respectivo número de inscrição na ordem. Então, o próprio legislador, isso é uma disposição que sequer existia no Código de 73 e veio agora com o novo Código de Processo Civil. O doutor Ricardo relembrou aquele julgado que nós tivemos, não me recordo se foi em dezembro, se foi em janeiro, acredito que tenha sido em novembro ou dezembro, não me recordo quando, que acho que era da relatoria do Dr. Carlos Wagner, e Dr. Carlos Wagner, naquele caso, a única falha que tinha na publicação era tão somente a ausência do número da inscrição do advogado, e lá a Corte reconheceu que existia nulidade face a essa previsão expressa do artigo 272, parágrafo 2º. E, doutor Ricardo, Vossa Excelência até recordou que eu dizia, naquela ocasião, que esses recursos são muito caros para as partes e via de regra, nós nos deparávamos com esses erros de grafia, até homônimos mesmo, e eu acredito que o legislador, quando fez essa inserção no Código, foi para criar uma espécie de sistema de redundância. Não bastaria só o nome, até porque existiam os casos, né, de homônimos, mas também o número de inscrição. A redundância, ela é exatamente para dar mais segurança aos atos, né, que tenham sido feitos. Então, em razão disso, senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Obrigado, doutor Fernando Jales. Desembargador Cornélio, com o voto, Vossa Excelência. Eu queria só uma explicação do relator. Foi a primeira oportunidade que ele teve de falar nos autos após a suposta nulidade, não é isso? Foi exatamente isso, desembargador Cornélio. Então, pronto, eu vou acompanhar o relator. Oportunidade. Porque se ele tivesse outra oportunidade, já tinha acontecido a preclusão, né? Mas não houve, então eu vou acompanhar o relator. Não houve preclusão. Pelo nome também, como pela falta do número do AB, não é? Porque, conforme o artigo 272, acho que para segundo e terceiro, né, doutor Fernando? Vossa Excelência leu agora, exigem a publicação. É o parágrafo 2º do artigo 272. Parágrafo 2º do artigo 272. Se não me engano, também, com o artigo 3º também do CPC, né? Então, eu acompanho o relator integralmente. Obrigado, desembargador Cornélio. Doutor Carlos Wagner, como vota, Vossa Excelência? Estou, senhor presidente.
Acompanham integralmente, doutor Carlos Wagner? Sim, acompanha integralmente, senhor presidente. Todos os fundamentos. Embargos acolhidos nos termos, à unanimidade nos termos do voto do relator, sendo que o juiz eleitoral Ricardo Tinoco se limitava a entender pela nulidade em razão do erro na publicação do nome. Não é isso, doutor Ricardo? Então, o processo julgado à unanimidade. Doutor Ricardo, somente pelo nome. Na pauta ainda temos um outro processo, que é o recurso eleitoral número 600.001/96, o ano 2020. O relator é o juiz eleitoral doutor Fernando Jales, recorrente José Inácio dos Santos Azevedo, o advogado Ítalo Maia Brasil. Está em mesa, doutor Fernando? Presidente, eu vou pedir a autorização da Corte para retirar de pauta, porque eu preciso fazer alguns ajustes no voto. Perfeito. E o outro que Vossa Excelência tirou de mesa pela manhã, também retira de pauta? Vou retirar de pauta. Eu tenho até o número aqui, senhor presidente. São os embargos de declaração na prestação de contas 47, dígito 17.2017. Embargantes Walber Lopes Pinheiro Júnior e outros. Eu retirei de mesa hoje de manhã, mas como é processo físico, eu não consegui trazer o voto agora à tarde, vou ter que retirar de pauta para poder pegar as peças e formular o voto. Então, retirado de pauta, os dois. Esgotar da pauta algum processo que independa de pauta com os senhores? Não há. Pauta administrativa também não temos. Antes de encerrar a sessão, eu só lembro que amanhã, às 10 horas, temos a nossa última sessão do mês. Não é isso? Algo mais? Não há. Então, às 15h03, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, a todos. Boa tarde.